noite, irmãos. Graça e paz nos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus. Grato a Deus pela oportunidade de estar aqui e transmitir uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Nessa noite de oração eu tenho um texto que está no meu espírito no dia de hoje. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 37, versículo de número 3. Salmos 37, versículo 3, nós vamos ler até o 7. Mas antes de fazer essa leitura, faço minhas as palavras do apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, lá no capítulo 12, onde ele diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero destacar o que Paulo fala no versículo 2. Não vos conformeis com esse século. Essa palavra conformar nesse texto fala de não tomar a forma. E quando falamos do século, em outras traduções diz: não vos conformeis com esse mundo. Aprendemos naquela ministração do culto que mundo tem pelo menos 3 sentidos na Escritura. Fala dos homens que Deus criou, fala do sistema e também fala da questão física, natural, o mundo, ou seja, o planeta, de maneira abrangente. Bom, mas esse texto Paulo diz para não tomarmos a forma do mundo, do sistema. Não devemos nos amoldar ao sistema do mundo. Para o mundo, a igreja é dispensável, os cultos são dispensáveis, reuniões são dispensáveis, mas para nós cristãos não deve ser assim. Não devemos nos acostumar com isso. Sendo assim, irmãos, nessa noite eu quero enfatizar a importância desses momentos. Ainda que não possamos estar reunidos presencialmente, temos buscado meios para promover a palavra do Senhor nesses dias, inclusive através dessas transmissões, e eu peço para que cada irmão considere o esforço empenhado. Existem equipes por trás das câmeras trabalhando incansavelmente para que nós tenhamos essa oportunidade de recebermos a palavra do Senhor. Amém? Então, exorto com amor e carinho sobre aderir sempre que uma convocação for feita para os nossos cultos. Amém, amados? Então nós vamos agora meditar no texto que eu propus, que está em Salmos 37. Está escrito no versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrade do Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará a justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Nessa leitura que fiz, eu gostaria de destacar 4 palavras que aparecem nos versículos. Quero falar sobre a palavra confia, agrada-te, entrega e descansa. Então, nessa noite, falaremos brevemente sobre confiar no Senhor, nos agradarmos dele ou nele, entregarmos coisas, inclusive o nosso caminho ao Senhor, e também descansar no Senhor. Nós temos sido estimulados pela palavra de Deus a confiarmos no Senhor e sabemos que confiança vem por meio de relacionamento. À medida que conhecemos alguém, passamos a confiar mais intensamente nessa pessoa. Inicialmente, quando abraçamos a fé em Jesus Cristo, ouvindo o Evangelho da nossa salvação, não tínhamos total confiança em Deus. Nós estávamos conhecendo as coisas a partir daquele momento. O Espírito Santo iluminou os nossos olhos, nos fez compreender a palavra do Senhor, e muitos de nós, de fato e de verdade, recebemos a mensagem da salvação meramente com medo de irmos para a perdição eterna. Não queríamos ir para o inferno, sendo assim, ao ouvir aquela opção divina, abraçamos esta mensagem e aceitamos a empreitada da fé. Ao longo do tempo nós vamos conhecendo o Senhor e percebendo que Ele é digno.
Olhando para esse texto, eu sempre me lembro da história de um executivo que estava num avião fazendo uma viagem de trabalho e, de repente, durante aquela viagem, uma grande turbulência aconteceu no avião. Aquela turbulência fez com que aquele homem ficasse preocupado e desesperado, pensando que o avião ia cair. Mas ele está sentado do lado de uma garotinha que está brincando tranquilamente durante toda a viagem. A turbulência aumenta e aquela menina continua muito tranquila, a ponto de incomodar aquele homem que olha para o lado e repreende a menina dizendo: menina, você não está percebendo o que está acontecendo aqui? Olha como o avião está balançando, a qualquer momento esse avião vai cair. E ela responde tranquilamente para aquele homem: eu estou tranquila porque o meu pai é o piloto do avião. Eu quero te dizer nessa noite, querido, que Jesus é o piloto do teu avião. E eu e você podemos confiar. Amém? Estamos guardados no Senhor. Estamos com a sua poderosa mão sobre a nossa vida. Então nós podemos confiar no Senhor. Há tantos textos na palavra de Deus que nos estimulam a essa confiança. O próprio Provérbios, capítulo 3, versículo 1, que nós lemos nos dias que celebramos os cultos e fazemos o momento da oferta, lá no versículo 5 a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A Bíblia nos chama a confiarmos no Senhor e não nos estribarmos, ou seja, nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, no nosso intelecto, naquilo que achamos, naquilo que consideramos. Mas devemos confiar firmemente no Senhor. Como eu falei anteriormente, essa confiança vai aumentar à medida que conhecemos a Deus. E a Bíblia diz que nós conhecemos e devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. Deus, ao longo da Escritura, vai se mostrar alguém confiável. E com certeza cada um de nós tem um testemunho em que Deus provou a sua fidelidade, a fidelidade à sua palavra, cumprindo as promessas que Ele fez para cada um de nós. Todos nós temos desfrutado da bondade do Senhor e da misericórdia dEle em nossas vidas. Sendo assim, podemos confiar firmemente no Senhor. O versículo seguinte diz: agrada-te do Senhor. Em outras traduções, essa palavra está deleita-te, ou até mesmo desfrute do Senhor. E nessa noite eu quero propor a você para desfrutar do Senhor, ou seja, desfrutar da presença dEle. Nós temos o Senhor disponível. Sabemos que Ele é onipresente, ou seja, está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas existe uma presença que se manifesta quando nós o adoramos, quando nós louvamos a Ele. A Bíblia fala que Deus está entronizado em meio aos louvores do seu povo. Sendo assim, nós podemos manifestar a presença de Deus ou provocá-la quando nós louvamos a Deus de todo o nosso coração. Do Senhor. Lá no Salmos 34, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então nós podemos experimentar do Senhor, nós podemos provar e ver através da nossa própria experiência. Queridos, cada um de nós temos experiências com o Senhor e podemos crescer no número de experiências à medida que nos relacionamos com Ele. Sendo assim, a Bíblia diz: prove e vejam que o Senhor é bom. É interessante que a palavra de Deus fala no Salmos 36, versículo 8: fartem-se da abundância da sua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Então a Bíblia está propondo que nós podemos nos fartar dele, nós podemos nos encher da presença do Senhor. Paulo fala do Espírito. Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluir rios de águas vivas. Então você vai beber a ponto de transbordar. Veja que a Bíblia está propondo em tantas outras partes: quem tem sede, venha a mim e beba.
Jesus chama todos os homens, os cansados e sobrecarregados, vinde a mim e os guiarei. Então Deus está disponível, Ele quer satisfazer o desejo do nosso coração. E a Bíblia está nos chamando, desfrute do Senhor. Existe um texto que é, de certo modo, até dramático, porque Deus, lá em Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, vai falar por intermédio do profeta: duas maldades o meu povo cometeu contra mim. A primeira, a mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, cisternas que não retêm água. Então as pessoas desvalorizaram a disponibilidade de Deus e não beberam daquelas fontes. Deus estava disponível o tempo todo, mas as pessoas buscaram alternativas, tentando suprir as suas necessidades, quando Deus está dizendo que é plenamente suficiente para suprir, seja qual for a nossa necessidade. Então nós podemos desfrutar do Senhor, desfrutar da sua presença. O salmista diz mais no Salmos 16, versículo 11, na tua presença há banquete, há delícias perpetuamente. Um homem de Deus na Escritura, um profeta, declara que ficou como embriagado na presença do Senhor por causa das palavras de Deus. Ele diz: eu estou como ébrio, eu estou cambaleante diante do Senhor. Então veja que nós podemos desfrutar do Senhor a tal ponto de ficarmos cheios dele, transbordarmos dele. E é um tempo onde Deus está de fato nos chamando para esse lugar, onde nós vamos desfrutar da sua presença, desfrutaremos da sua bondade, desfrutaremos de paz. A Bíblia diz que ele conservará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque confia em ti. Podemos nos inclinar para o Senhor nesse tempo, dedicarmos mais tempo, e lá nesse lugar de entrega nós vamos desfrutar mais da presença do Senhor. Versículo 5 diz entrega. Geralmente nós cantamos sobre entrega, nós dizemos ao Senhor: tudo entregarei, levantamos as nossas mãos, mas muitas vezes quando saímos de lá, continuamos carregando os fardos, os mesmos fardos que chegamos na presença do Senhor. Quando a Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então nós devemos entregar de fato todas as nossas demandas, e além disso a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Precisamos confiar que Deus está trabalhando em nosso favor. A Bíblia diz que nunca se viu, nem se ouviu, nem com ouvido se percebeu Deus além de ti que trabalha em prol daquele que nele espera. Então Deus está trabalhando em nosso favor e nós podemos entregar todo o cuidado, todos os nossos caminhos ao Senhor, todas as nossas demandas. Não precisamos viver uma vida sobrecarregada e cansada. Podemos lançar aos pés dele e sairemos de lá mais que aliviados. A Bíblia também fala do versículo 7, descansa no Senhor. O escritor aos Hebreus declara que quem crê entra no descanso. A Bíblia propõe que nós encontramos descanso nele. Ela diz que ele vai nos guiar mansamente às águas de descanso. O Senhor promete nos guiar não apenas em uma situação, de vez em quando, mas a Bíblia diz que ele vai nos guiar continuamente. Eu gostaria de ler um texto com você que está lá em Isaías capítulo 58, versículo de número 11, que vai falar sobre esse cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Isaías capítulo 58, versículo de número 11. Muitos textos proféticos, nós sabemos que Isaías foi um profeta messiânico, muito que ele disse ainda vai se cumprir, outras coisas já se cumpriram, mas existem verdades que podem ser aplicadas e contextualizadas para nós hoje. Esse texto de Isaías 58, versículo 11, está sendo confirmado na nova aliança. Veja que a Bíblia diz que o Senhor te guiará continuamente. Nós sabemos que o Espírito Santo, neste tempo, nessa dispensação, habita dentro do cristão e promete guiá-lo em toda a verdade. A Bíblia diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Então veja, Deus está propondo para nós nos guiarmos continuamente em toda e qualquer situação. E diz mais: fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Lembra que eu falei sobre ter uma alma farta, sobre desfrutar do Senhor e da sua presença,
sobre ficar lá e absorver desse banquete que ele proporcionou para nós diante dele. A Bíblia está dizendo que nós vamos desfrutar e vamos nos fartar dessa presença. E além disso, ela declara que ele fortificará os nossos ossos. Eu gosto de uma fala de Pedro quando ele se levanta naquele discurso ousado lá no princípio da igreja. O Espírito Santo desce como cumprimento da promessa, aqueles homens são cheios do Espírito Santo. Pedro se levanta ousado num discurso e durante aquele discurso Pedro declara que existe tempos de refrigério que vêm da presença do Senhor. Então, na presença do Senhor, nós desfrutamos de refrigério. A Bíblia está dizendo que ele fortificará também os nossos ossos. Eu creio numa renovação interior, mas também creio num fortalecimento exterior. A Bíblia declara que o mesmo Espírito que levantou a Jesus dos mortos vivificará também os nossos corpos mortais pelo fato de estar habitando dentro de nós. Então, assim como o Espírito Santo vai fortalecer o nosso interior, e Paulo ora pelos Efésios a esse respeito, ele diz, sejam fortalecidos com poder no seu interior por meio do Espírito. Esse mesmo Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 8, versículo 11, diz que esse Espírito vivificará corpos mortais. Então existe uma operação do Espírito Santo tanto dentro como fora de nós. Embora este homem exterior esteja se corrompendo, mas o nosso interior está se renovando de dia em dia. Ainda assim podemos desfrutar pela fé deste fortalecimento da nossa estrutura física. A Bíblia está dizendo que ele vai nos fortalecer interiormente. Está falando do aspecto interior, fortalecendo na alma, fortalecendo nos ossos, fortalecendo no físico. Então você que nessa noite precisa de um fortalecimento físico, de forças renovadas na presença do Senhor, você pode desfrutar disso. Eu me lembro que o pastor Reagan, compartilhando da experiência do seu pai, dizia que muitos dias saía de casa e antes de sair abria a porta do quarto do irmão Reagan, ele estava lá rodeado de livros, orando no Espírito. E o pastor Reagan, dias depois, voltava em casa, abria a porta do quarto e o seu pai estava ainda no mesmo lugar, rodeado de livros, assentado na poltrona, orando no Espírito. E ele perguntava, pai, o senhor não está cansado? E ele dizia, bem, o Espírito Santo vai me renovar. E ele de fato desfrutava desse renovo. Esse quarto, onde ele muitas vezes atravessava a madrugada buscando ao Senhor e meditando na palavra e saía para realizar suas atividades na igreja. Nós podemos desfrutar de renovo na presença do Senhor. O Espírito Santo pode ministrar os nossos corpos e sairmos de lá revigorados, como se não tivéssemos enfrentado um dia de desafios e de trabalhos exaustivos. Eu creio no renovo do Espírito Santo. A palavra de Deus, quando nós oramos do Espírito, nós vamos nos edificar, Santíssima Fé. Em Judas está sendo dito essa verdade, e nós sabemos que essa palavra edificar naquele texto fala de recarregar como uma bateria. Então nós seremos recarregados por dentro para continuarmos fazendo aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Então o texto continua dizendo, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Eu estou propondo aqui nessa noite 4 coisas que nós podemos fazer em tempos desafiadores. Nós entendemos que a palavra de Deus é um manual de vida. Sendo assim, nós encontramos nela instrução para o nosso dia a dia. E aqui nós encontramos 4 instruções práticas que nós podemos aplicar na nossa vida diária, mesmo enfrentando todos esses problemas nos quais estamos envolvidos de maneira geral. Estamos no meio de uma pandemia, não estamos alheios a essa realidade, mas eu quero dizer a você que existe uma realidade superior a essa realidade. Existem verdades mais poderosas do que essa verdade natural. Nós podemos nos renovar na presença do Senhor nesse dia de hoje. A Bíblia diz através de Paulo aos Efésios, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É dia de fortalecimento na presença dele. Por isso, exaustivamente, temos convocado os irmãos a fazerem parte dos cultos de oração. Dias onde nós compartilhamos a palavra e também temos um momento de oração e intercedemos tanto por você, pela igreja, como também intercedemos pelo contexto geral.
Deus nos tem confiado responsabilidade como igreja e nós não devemos nos esquivar da nossa responsabilidade. Como povo de Deus, devemos nos posicionar numa posição de atalaias e também de intercessores. Atalaias eram aqueles que estavam em cima dos muros anunciando para a cidade, falando sobre a chegada dos inimigos. E também eles davam notícias àqueles que habitavam na cidade. Nós precisamos estar atentos sobre os muros, não podemos nos calar, precisamos continuar proclamando a palavra de Deus. E além disso, Deus nos tem levantado como sacerdotes. A Bíblia diz que nós fomos feitos reino e sacerdotes. Pedro nos chama de sacerdócio real. Quem era o sacerdote na Escritura? Era aquele que recebia de Deus para ministrar o povo. Ele ministrava a Deus e lá recebia de Deus. E tendo recebido de Deus, ele podia ministrar também às pessoas. Nós estamos aqui para ministrar a Deus e também para ministrar aos homens. Sendo assim, precisamos tomar um posicionamento no meio de tudo isso que nós estamos vivenciando. E a palavra de Deus está nos dando 4 instruções práticas para nos posicionarmos nesse tempo em comum, nesses dias desafiadores. A Bíblia diz: confia, agrada-te ou desfrute, entrega e descanse. Uma vez que nós confiamos e nos deleitamos na presença do Senhor, nós não teremos dificuldade de entregar as nossas demandas. E fazendo isso, nós desfrutaremos de descanso na presença do nosso Deus. O salmista declarou certa vez: o pardal encontrou casa, a andorinha os seus ninhos, mas eu encontrei os seus altares, Senhor. Alguém pode pensar que foi fácil para o salmista escrever salmos como esses. Quero te dizer que esses salmos, muitos deles, não nasceram no conforto do palácio do rei. Muitos desses salmos foram compostos enquanto Davi era perseguido por Saul. Os seus inimigos o cercaram, inimigos tentaram tirar a sua vida, mas Davi parava na presença de Deus e lá era inspirado pelo Espírito Santo. E os registros dessa inspiração estão disponíveis para nós hoje. E nós podemos olhar para estes registros e sermos fortalecidos pela palavra do Senhor. Veja que um homem de batalhas, um homem que enfrentou tantos problemas na vida, problemas com inimigos, problemas com os familiares, ainda assim não deixou de dedicar tempo para louvar e adorar o Senhor. Esse mesmo homem, na Escritura, é chamado um homem segundo o coração de Deus. Então veja alguém que mesmo em tempos desafiadores e de perseguição, de pressões em todas as esferas, conseguia dedicar tempo, parar tudo para estar diante de Deus. E lá a inspiração divina fluía na sua vida. O Espírito Santo vinha sobre naquele contexto. Sabemos que no Velho Testamento o Espírito Santo não estava dentro dos homens, ele vinha sobre reis, sacerdotes, profetas e aqueles a quem Deus tinha um chamamento especial. Então aquele homem na categoria de profeta e de rei recebia o Espírito sobre, uma unção vinha sobre ele, e ele passava a profetizar. E ele, enquanto estava sendo perseguido por Saul, enquanto Saul queria matá-lo, ele tocava a harpa para acalmar Saul. Veja que eu e você podemos ser uma bênção na vida daqueles que nos perseguem. Eu e você podemos louvar a Deus, e através dos louvores inspirados que sairão dos nossos lábios, as pessoas que estão perturbadas ao nosso redor serão envolvidas pela atmosfera do Espírito que nós vamos gerar a partir das palavras que vão sair da nossa boca. Eu e você podemos ser uma bênção no meio desse contexto onde muita gente está desesperada, sem esperança e sem Deus no mundo. Eu e você podemos levantar a nossa voz e declarar paz onde não há paz, e declarar calmaria onde tudo está um caos, declarar ordem onde tudo está bagunçado. Eu e você podemos ter de Deus esta experiência. Nós podemos viver aquilo que foi dito na Escritura, a nossa língua sendo como a pena de um habilidoso escritor. Eu e você escrevendo coisas profeticamente e abençoando a vida daqueles que estão ao nosso redor, através das palavras que vão sair da nossa boca. Então confia no Senhor, se agrada dele ou deleita-te no Senhor, extrai tudo que você puder na presença dele, desfruta do refrigério que há disponível lá.
entrega o teu caminho ao Senhor, entrega as tuas demandas, não fique pesado, lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. E após fazer isso, eu e você vamos desfrutar da paz que está disponível na sua presença. Vamos desfrutar de descanso, vamos entrar nesse lugar onde, independente do que está acontecendo lá fora, nós permanecemos imperturbáveis. A Bíblia diz que Ele conservará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque confia em ti. Nessa noite, quero convocar você a um tempo de oração. Nós não vamos orar apenas por nós mesmos, nós vamos orar pelo contexto geral. Sabemos que muitas pessoas estão aflitas nesse tempo. Pessoas que não têm a palavra que nós temos. Pessoas que não têm a esperança que nós temos. Nós, como cristãos, não temos medo da morte. Sabemos que tudo que a morte pode fazer conosco é nos entregar para o nosso Senhor Jesus. Então, queridos, mas sabemos que muitas pessoas aí fora, partindo hoje para a eternidade, não terão uma segunda chance. A morte segue-se o juízo, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez. Nós que estamos em Cristo, vivemos aquilo que Paulo declarou. É uma bênção estar aqui, mas morrer também é lucro, porque estaremos para sempre com o Senhor. Muita gente não sabe disso, muita gente ainda não empenhou a sua fé em Jesus Cristo. Então a sua realidade eterna é diferente dessa nossa que nós iremos desfrutar. Além disso, estamos sim vivendo dias de sofrimentos, dias de pressões, até mesmo por causa da palavra, por causa do nosso posicionamento de fé em Deus. Nós passamos por circunstâncias aqui no mundo. A Bíblia diz que no mundo passaríamos por aflições, mas a Bíblia também diz que essa leve e momentânea tribulação produz para nós peso excelente de glória acima de comparação. E as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Sabemos que está chegando o dia em que aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade e o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Sabemos que esse corpo de humilhação vai ser transformado num corpo glorioso. E todos os impactos que hoje sofremos nessa vida, por ainda estarmos nessa casa terrestre, nesse corpo de carne, nesse dia, todos esses sofrimentos físicos vão se findar plenamente, porque aquilo que é incorruptível vai ter engolido aquilo que é corruptível. E uma transformação gloriosa vai acontecer na minha e na sua vida, na vida daquele que um dia empenhou a sua fé em Jesus Cristo. Temos que ter compaixão, misericórdia daqueles que não estão nessa mesma condição e orarmos para que os olhos espirituais deles sejam iluminados, a fim de que eles possam também receber tão grandiosa salvação e desfrutar dessa mesma experiência que um dia desfrutaremos. Mas enquanto isso não acontece, vamos sendo ministrados pelo Espírito do Senhor aqui, vamos sendo fortalecidos pela graça de Deus, vamos passando e vencendo todas as situações que se apresentam pela fé, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Descansa, querido, nesse dia e creia que você não está só. Jesus disse: não te deixarei, jamais te desampararei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A situação que vivemos não é permanente, é temporária, é passageira, mas a glória que vamos entrar vai ser eterna. Então, nesse momento, eu quero convocar a você para orarmos por abertura de olhos espirituais na vida de pessoas que estão ao nosso redor. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Deus. As pessoas estão cegas espiritualmente, por isso interagem da maneira que interagem. Muitas delas, de fato, nem sabem o que estão fazendo. Nós sabemos que existem principados, potestades, existem espíritos malignos operando na vida dos homens. Todos os dias ouvimos, através de noticiários, filhos que mataram pais, pessoas que entraram em escolas e atiraram em todos, atiraram em inocentes, pessoas que lançaram bombas em lugares onde pessoas estavam alheias a tudo aquilo que estava acontecendo ao redor. O que motiva alguém a fazer coisas como essas? Essa cegueira espiritual, essa influência que está operando na vida das pessoas.
Nós podemos orar para que olhos espirituais sejam iluminados e ouvidos sejam abertos para ouvir a mensagem que vai chegar até eles. Então, nesse momento, nós vamos interceder por estas questões. E depois nós vamos orar pelos irmãos, pela igreja, por um fortalecimento espiritual para passarmos essa fase mais que vencedores, como de fato nós somos em Cristo Jesus. Não desanima, meu amado, Deus está contando